Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, começando aqui mais um Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Meu nome é Rafael Ponzi e é um prazer te receber. Você que está chegando agora aqui no nosso canal, já curte aí, coloca aí o coraçãozinho e segue também para seguir, para ver todos os podcasts que a gente tem feito. Cara, muita coisa bacana, mas hoje é especial. Hoje é especial, você que está vendo aí e nos ouvindo também. Estamos com duas pessoas que são ícones na educação brasileira. Ícones da educação brasileira. Estamos aqui com o Rafael Valim. Tudo bom, Rafael? Tudo bem. Prazer te receber. Prazer estar aqui, trocar essa figurinha. Rafael Valim é proprietário de qual rede de escolas? Grupo Euclides da Cunha. A gente tem 5 unidades, focado na zona norte do Rio de Janeiro. Excelente, Grupo Euclides da Cunha. Estamos aqui com Gustavo Pereira. Mendes Pereira, não é isso? Isso, Guga Pereira. Guga Pereira, pode ser Guga Pereira mesmo? Pode. Guga Pereira aqui, que é da escola... Colégio Santa Clara. Colégio Santa Clara, muito bem. Ou seja, proprietários de escolas aqui do Rio de Janeiro, que sabem como é que é esse dia a dia, né, da educação brasileira e carioca e fluminense. E a gente vai falar hoje um pouquinho com vocês sobre IA nas escolas, inteligência artificial nas escolas, e bater um pouquinho esse papo e conhecer um pouquinho eles também. Mas vamos entrar direto aqui, para você que está nos ouvindo e nos vendo, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que é empreender no setor de educação e ter essa nova ferramenta aí à disposição de todos, se ela atrapalha ou se ela ajuda. Vamos para o Rafael Valim. Rafael, vamos lá. Daqui a pouco a gente bate mais um papo para saber quem você é. Perfeito. E como é que está tudo na sua vida, mas antes vamos direto ao ponto. Perfeito. Está te ajudando a inteligência artificial? Cara, sem dúvida, eu acho que todo mundo que abre a mente para poder usar como um suporte, entendendo que isso não vai substituir efetivamente claro. As mentes pensantes, eu acho que vai substituir as mentes que não trabalham com IA. Né? Mas seja para o professor, isso facilita muito, existem muitas rotinas desgastantes, né, que a IA vem para facilitar, correção de prova, formular questões. Hoje existem plataformas que formulam vídeos. Você coloca um cenário simulado e é muito mais fácil hoje para o aluno que tem a vivência dele com YouTube, música, 10 pessoas falando, então ele é multi-impactado. É isso aí. Você usa uma produção de um vídeo para poder impactar o cara, você vai ter mais êxito do que um cuspigis, que a gente chama em escola. Cuspigis, exatamente. Então, sem dúvida, facilita muito. Isso no ponto de vista dos professores. No ponto de vista da gestão da escola como um todo, é como se fosse uma empresa qualquer. Então, qualquer tipo de produção de conteúdo, de estudo, de visão mercadológica, a IA também ajuda, não tem a menor dúvida. E vocês estão indicando seus professores para realmente aproveitarem a inteligência artificial, para desenvolver material? Com certeza, não só os professores, como toda a comunidade da escola, a gente não fica chateado se alguém usa. Pois né? Até estranho não usar, né? Não tá usando, fica meio esquisito, né? A questão da escola não é muito com os colaboradores, é mais com os alunos. A gente tem o cuidado de o aluno entender que a IA não está ali para fazer o trabalho dele, né? Boa. Então ele usa... Eles entendem isso já? Cara, é difícil. É difícil porque como é que você vai cobrar todo o discernimento de um adolescente de 14 anos que pode fazer uma pergunta no ChatGPT e responder toda a prova dele? Copiar e colar, acabou. Copiar e colar. Então ele tem que... Eu acho que cada vez mais a gente está focado em desenvolver o pensamento do cara, para ele entender como usar aquilo, entendeu? Tá. Não é sobre conteúdo, né? O conteúdo ele vai lá, com 3 segundos ele pergunta qualquer coisa e tem. Agora, quando você tem uma escola focada em desenvolver habilidade, senso crítico, você começa a lidar com isso de maneira mais inteligente. É nessa parte, né, Rafael, que eu acho que... Guga, como é que é lá no Santa Clara? Assim, a gente ainda tá... Nós somos uma escola ainda um pouco menor, né, em termos de desenvoltura, né, do que o Euclides. A gente é uma escola relativamente menor. Sim. Né? Então, assim, a gente ainda está começando ainda os trabalhos com a IA, desenvolvendo ainda com o nosso corpo docente, com as crianças. Mas eu só queria ressaltar esse ponto que o Rafael falou. Justamente nos trabalhos com a ética, assim, como a gente utiliza de maneira consciente a IA, que a IA jamais vai substituir o ser humano, né? Então, é esse ponto que a gente trabalha com o corpo docente, com as crianças, né? A importância de você saber utilizar a IA de modo correto, porque se você não souber utilizar, ela mais atrapalha do que ajuda. Mas, de fato, a gente começando agora esse trabalho lá na nossa escola, né, com os professores, a IA realmente ela ainda apresenta muitos desafios. A gente entende que ela realmente facilita bastante, né? Ela é um atalho, ela otimiza muito a rotina da educação, né? Como o Rafael falou, para os professores ela encurta muito tempo, né? A rotina do professor é muito densa. Por exemplo, um professor de redação, ele, além do trabalho em sala de aula, ele ainda leva muito trabalho para casa. Então, não tenha dúvidas que a IA, ela otimiza muito esse tempo do professor. E da gestão, realmente, cara, tem muito trabalho também ali para
para você ter 30 professores, 40 professores que você tem que acompanhar individualmente a rotina de cada um. Então, aquilo que você consegue programar para uma inteligência artificial te ajudar realmente é muito positivo. Excelente. Então, você já vê isso também no Santa Clara, você já vê isso também. Os professores conseguindo utilizar para melhorar a capacidade deles de desenvolvimento mais rápido. Sim, a gente está começando, né? Agora com ferramentas de IA, né? Os parceiros educacionais que a gente utiliza oferecem para a gente algumas ferramentas, a gente ainda está começando, a gente já tem um estado de maturação um pouco mais incipiente lá do que o Euclides. O Euclides, a gente tem uma parceria estratégica, né? O Santa Clara e o Euclides são duas escolas parceiras, né? A gente faz um intercâmbio muito grande de práticas, né? De gestão, práticas práticas pedagógicas, né? Então, assim, a gente ainda está num momento um pouco mais inicial, digamos assim, mas nosso intuito é avançar porque a gente entende que é muito positivo. Perfeito. Valim, e como é que você enxerga o mercado da educação hoje no Rio? Você que já está nessa trilha há bastante tempo aí, já segunda geração da família? Terceira geração. Terceira geração. Então você sabe muito bem, ouve desde criança sobre esse mercado. Como é que está esse mercado hoje em dia? Vale a pena abrir uma escola? Tá a mesma coisa que sempre foi? Tá pior? Tá melhor? Como é que está esse mercado? Eu nasci dentro de escola, né? Então... Sim, exatamente. Imaginei. Terceira geração. Cara, o mercado de educação do Brasil hoje tem em torno de 40 mil escolas particulares, onde 80% ainda tem uma estrutura muito familiar. Tá? Então, quando você olha para isso, você olha como uma oportunidade, porque as escolas foram fundadas por professores e a escola é um serviço muito especial. Só que as pessoas confundem ser um serviço especial com o romantismo de ter uma escola não profissional. Tá? Então, o que está acontecendo hoje é um oligopólio de marcas que estão se estruturando e estão engolindo o market share, né, do mercado educacional, enquanto as escolas familiares vão ficando para trás. Você acha isso? Eu tenho certeza disso. Inclusive, certeza. Foi. Acho não, né? Tenho certeza. Mas é engraçado, eu, Rafael, acho o seguinte: às vezes aquela escola tradicional do bairro, que estudou, a sua família toda estudou, aquela coisa toda, ela me dá mais confiança do que aquela rede que tá gigantesca só... Excelente. We don't need Pink Floyd. Isso é excelente. Concorda comigo? Absolutamente. As pessoas têm essa impressão também ou sou só eu? Não, as pessoas têm essa impressão. Beleza. A questão é confundir o que é tradicional. O tradicional não é ruim, pô. Quando eu falei escolas tradicionais, e você tá certo pelo ponto que você colocou, não é a escola que tem a tradição como um elemento diferenciado. Tá. É a escola que parou no tempo. É diferente, tá? Entendi, beleza. Uma coisa é você ter uma escola tradicional que você teve seus avós, seus tios, sua e ela família continua no toda, hype. Ela continua, o colégio, pode falar o nome de escola? Pode, sem problema nenhum, claro. Pô, o Santo Inácio, o Santo Agostinho, são escolas tradicionais que estão lotadas. Tá no hype. Ela tá totalmente no hype. O Andrews, que eu fui aluno também. O Andrews também. Sim. A diferença é escolas que pararam no tempo. Elas acharam que só a tradição ganhava o jogo. E não é assim que funciona. Claro. E aí, quando você estuda, né, o mercado de educação já trouxe pesquisas com 200 mil famílias, onde perguntam qual é o principal fator para a escolha de uma escola. Não é uma estrutura maravilhosa, não é a colocação em vestibulares. É o acolhimento. É o acolhimento e o aluno ser visto como uma pessoa e não um número. Então, isso vai totalmente a favor do que você acabou de falar. É isso. As grandes redes, elas têm vantagem de capilaridade de marca, de impacto, de um monte de coisa, mas elas têm a desvantagem de serem... parece que são... impessoais, né? Impessoal. Perfeito. Exatamente, pessoal. E isso que o Euclides da Cunha e a Santa Clara tem de sobra, né? Com certeza. Porque mesmo com já com 5 unidades, você consegue tratar daquele aluno como um aluno, como uma pessoa, né? Desenvolver ele. Eu acho que... Individualidade, não individualidade, perfeito. Trabalhar a pessoa, não trabalhar ele para passar no vestibular. Tem redes que aí existem, inclusive saíram do ensino médio para ir para o ensino fundamental, que... eu vi que era uma fábrica de passar no vestibular. Exato. Cadê o cidadão? Não está se formando um cidadão valores, ali, né? Cadê né? os valores? Exato. Porque hoje a adolescente, a criança, ela passa às vezes mais tempo na escola do que em casa com os pais, né? Acordado, não tem a menor dúvida. Exatamente. Inclusive, por isso que o governo parou de publicar o ranking do Enem, porque as escolas passaram a associar a qualidade a quem aprova no Enem, né? Em qual classificação. Acabou esse negócio? Não publica mais. Não tem mais aqueles banners, primeiro lugar no Enem? Não tem um ranking público sobre isso, então é porque a escola é muito mais do que fazer a aprovação. Né? Exatamente. E hoje em dia... educação, né? A discussão pode durar aqui uma semana, porque a gente pode falar sobre a importância da faculdade hoje em dia. Sim, óbvio que faculdade é importante, claro. Mas é o que você acabou de falar. Cadê a formação plena do cidadão? É isso. Então é nisso que a gente entra. E a gente sempre que pensa em expandir... Você perguntou sobre como está o mercado de educação. Ele está muito, muito interessante, porque ele está aquecido.
os grandes grupos educacionais, dinheiro de fundos de investimento, dinheiro de fora do país, tá? A Escola Eleva, que é um exemplo aqui, foi adquirida por um fundo britânico. Tá. Então, tá num momento maravilhoso. Não é mais do Lema? Não é mais. O Lema, inclusive, nem tá mais na educação, ele vendeu a participação dele no Salta. Ganhou um pouquinho de dinheiro ainda. Ganhou um dinheirinho, claro, né? Esses caras sempre ganham muito dinheiro, são muito inteligentes. Pequena valorização. E aí vendeu pro grupo americano? Não. Inglês? Cara, a Escola Eleva, ela foi vendida antes, a parte, tá? Porque ela foi feita num modelo, foi vendida antes. Aí a participação do Salta, do Lehman, eu não sei exatamente qual foi, eu acho que foi um grupo britânico, eu não tenho certeza não, Tudo tá? bem. Mas foi comprada? Foi comprada, parte dela foi comprada, a parte do Lehman foi comprada. Então, assim, o mercado está super aquecido. Está oportuno para quem quer profissionalizar a gestão, só que a gente já falou aqui a dica, profissionalizar a gestão sem abrir mão da formação cidadã. É claro, perfeito. O segredo, né, Rafael, é você fazer uma escola grande com um jeitinho de escola pequena. É isso. Perfeito. Por que isso, né? Porque essa é a questão, né, Rafael? A gente... Eu e Rafael, né, Rafael? Valim. Eu e Rafael, né, Rafael? Valim. Eu e Rafael, né, Rafael? Pose e Valim. A gente está trabalhando há 5 anos juntos, né, num projeto pessoal nosso de trabalho, de desenvolvimento, né, de carreira e de visão, né, de educação, de propósito de educação. E nesses 5 anos a gente viu, principalmente no pós-pandemia, né, principalmente no pós-pandemia, a gente viu muitas escolas tradicionais lá pela Zona Norte, que é a nossa área de trabalho, nossa região de trabalho, muitas escolas tradicionais fecharem, né, falirem, né, escolas que tinham toda essa essência, que tinham memórias, Por né? qual razão que você achou? Então, exatamente por isso. Porque colecionavam memórias com famílias, gerações e gerações, mas nossa história, inclusive, é muito parecida. Eu também sou a terceira geração da minha família. Também, né? Então, assim, mas a razão, né, justamente, que você perguntou, a falta de uma gestão profissional, né? Porque por mais que você valorize que essas famílias de professores que tinham a educação como ideal, como propósito, tinham essa visão da educação, uma educação acolhedora, uma educação inclusiva, uma educação integral, né, que a gente chama, não integral em termos de horário, mas integral em termos de valores, né? Sim. Os boletos, eles não querem saber. Eles não perdoam, né? Exato, os boletos batem na porta. Os professores querem ganhar melhor. Exato. Os funcionários querem ganhar melhor. E é justo. E os alunos querem pagar menos. As famílias querem uma experiência melhor. Exato. Sim. Então você precisa de uma estrutura profissional para isso. Exato. E a gente nem questiona o mérito disso, né? Eu acho que esse é até uma outra discussão. Bem, essa é uma outra discussão. A questão a gestão tem que estar preparada, né, para justamente, né, até perdão a redundância, mas para gerir, para administrar esses vetores, né, essas variáveis, né? Então a gente não pode abdicar, obviamente, da essência, do cuidado, né, do carinho ali com a família, com a criança, mas a gente também tem que estar preparado para administrar as intercorrências, as despesas, né, todas as intercorrências do negócio. A gestão do negócio, exato, né? Exato. Eu acho que a gestão do negócio isso aí, primeiro que vocês já estão acostumados, vocês dois com essa terceira geração, já estão acostumados nesse dia a dia, né? Dessa gestão. A gente viu nossos antepassados, parece até que é o tataravô. A gente viu nossos tios e nossos pais, né? Nossos avós. Papo de errarem bastante. Então já aprenderam com o erro dos seus avós, seus tios, seus pais. A gente continua errando. E aprendendo, é claro, sempre. E a educação é isso, né? Agora, vem cá, a gente vai vendo, assim, vários grupos gigantescos de educação pelo mundo, né? Aí você pode falar de milhares, Pearson, Croton, etc. E tá se comprando bastante, voltando ali pro Eleva, que a gente conversou rapidamente, estão se comprando vários colégios, não é isso? Estão se comprando os colégios tradicionais também? Totalmente. Eles estão entrando nessa... O nível de aquisição... Quando esses grupos comprem... Também, né? Claro, quando esses grupos compram... Vamos falar um pouquinho aqui de teorias de conspiração. Quando esses grupos compram esses colégios, eles perdem aquela essência tradicional educativa da educação delas? Eu acho que não tem como eu cravar aqui uma posição, mas tem como dar uma opinião. Né? Uma opinião. A minha opinião é que sim, não tem como o cara conseguir a escala que eles estão tendo, tá? Um dono ter 300 escolas, ter 500 escolas, ter 120 mil alunos, ter 200 mil alunos e conseguir conservar essa essência, a não ser que ele tenha um senhor programa de formação, só que esse é um problema, tá? Você ter alguém capaz de levar um DNA adiante. Verdade. Eu acho que não é todo mundo que faz sucesso empreendendo, porque as pessoas têm parcialmente a ideia ou pensam direto na consequência, que muitas vezes é o dinheiro. Sim. Tá? Mas normalmente os negócios que dão certo, eles partem de uma essência muito importante. Então, cara, a escola que só está multiplicando, a escola que só está pulverizando em função de uma necessidade de retorno para um fundo de investimento, que tudo bem, tá? Faz sentido. Eu acho só perigoso. Que complica de você conservar a tal da essência que é
dito pelas famílias como o maior ativo de escolha de uma escola. Entendeu? Exato, perfeito, então, exatamente, concordo com isso. E me preocupa um pouco esses grandes fundos, grandes grupos entrarem no tradicional, porque a educação é a que faz um país, né? Que forma cidadãos, etc, né? Então ele começa a colocar na prateleira todos aqueles livros, ensinamentos, isso aqui, papá. Não sei se isso é bom, ou estou sendo muito, né, como era bom antes, né, bucólico ou não. Eu acho que tem um lado bom, porque o progresso é bom, tá? Eu acho que o estudo, o progresso é bom, então você vai conseguir... o mercado de educação ele era muito lateralizado, ele era só a parte romântica, ele não tinha a parte profissional. Verdade. Hoje, por exemplo, a gente teve um evento da Arco, essa semana passada, da Arco Educação. Você falou que falaram de IA, né? O fundador do Khan Academy, eu não vou lembrar o nome dele. Sal Khan veio. No ano passado veio o Daniel Goleman para falar de inteligência emocional, João Branco para falar de marketing. Então, o mercado de educação nunca teve um input, né, com essa provocação. De você reunir os gestores, são 1.000 gestores de escola no geral, que estão ali naturalmente na nata das escolas do Brasil, mas eles estão sendo provocados. Então, cara, o progresso é sempre bom, é legal ter as grandes redes crescendo, é legal. Mas, cara, é difícil, é como o hospital. O hospital também tem essa questão, escola, hospital, você vai fazer um atendimento, você quer saber da saúde do seu paciente. Claro. Mas o hospital, quando tá num fundo de investimento, você tem que fazer com que aquele... O paciente gere o maior lucro possível. Lucro em saúde e educação é sempre uma questão. É muito complexo, né? Mas eu acho que existe uma forma, sim, de ter um bom lucro com uma entrega bacana. Exato. É isso, Gustavo? Com certeza, Rafael. Eu acho que é um ponto, né, que eu falei, uma palavra que eu falei quando a gente estava falando desse momento, dessa entrada, né, desse ingresso da IA nas escolas, né, que é a ética, né? Ao passo que a gente ensina, né, para os adolescentes, né, a gente trabalha isso com os professores na escola, a ética, o como usar devidamente, corretamente a IA na educação, né, é justamente a ética, a gente trabalhar a ética, né, que é um valor, né, o Clóvis de Barros fala muito isso, é um valor que é fundamental, valores, é o trabalho de valores na educação. Eu gosto muito dele. Eu também gosto muito dele, assim, eu acho muito legal o vocabulário dele, é algo que me encanta bastante, né? Eu falo que, assim, engraçado, eu também tenho um vocabulário muito parecido com o dele, aí a segunda geração da minha família, minha mãe e minha tia me criticam muito, eu falo, essa é a minha assinatura, né? Mas enfim, e eu acho bacana pra caramba. Não sou foco artista, mas enfim, mas esse é o ponto, né? É a questão da ética, né? A gente estava falando aqui sobre isso. Eu acho que o lucro, ele é, assim, todo mundo quer viver bem, quer viver confortavelmente, mas existem certos valores que não podem ser sacrificados em nome disso. Aí, o ponto que a gente estava falando sobre também a questão da educação, o objetivo da educação. É claro que você aprovar uma criança no vestibular é importante, faz parte do objetivo da escola, mas não pode ser só isso. Afinal de contas, é uma coisa que a gente questiona muito. A gente tem visto no Brasil, por exemplo, juízes, né? Magistrados aí que, poxa, estudaram bastante, tem que ter uma formação sólida, mas aí o cara chega na magistratura e vende sentença, corrompe, né? Aí você vê, é uma pessoa que teve a formação... Teve valores. Exatamente, teve a formação, né, técnica impecável, mas os valores deles estão corrompidos, não foram bem trabalhados. Então, essa é a diferença de uma escola, de uma educação bem estruturada. Então, para esse olhar cuidadoso, ético, que a escola tem que ter. Eu acho que o Gustavo colocou perfeito assim. A tomada de decisão quando você é dono de uma escola é primeiro pedagógico, tá? Escolha dos livros. E depois o financeiro. Primeiro pedagógico, depois financeiro. Por isso que você tem que pensar muito se você vai investir no mercado de educação. Exato. Agora, a gente não pode demonizar o lucro, tá? Porque quando a escola vai passar por uma dificuldade, tem que ter caixa. Tem que ter claro, lucro. lógico. Quando a escola perde aluno de um ano para o outro, acontecer alguma coisa, a gente tem que ter capacidade de investimento, de estudar o mercado, entender o que aconteceu. Então tem que ter um setor de marketing ativo, um setor de pesquisa ativo. Então, assim, é muito necessário que a escola tenha lucro para poder se manter ativa. Claro. Senão a gente começa a entregar serviços cada vez piores e também vai impactar a formação cidadã. Compromete a formação, compromete o serviço que passa a ser um estelionato, né, Rafael? Com a família que escolheu aquela escola para oferecer uma formação adequada para a criança. Agora, entrando nessa questão, tem a escolha ali dos livros que serão utilizados, aquela coisa toda. Hoje em dia está tendo muito mais interferência dos pais em relação ao conteúdo que é dado em sala de aula? Por causa da polarização política, inclusive? Ou não? Você tem enxergado isso? Você quer responder? Não, pode. Tanto faz. Acho que a resposta vai ser a mesma. É uma pergunta delicada? Não, assim, eu Mais acho... ou menos, eu acho, assim, Rafael... Falar de política no Brasil hoje em dia é delicado. Delicadíssimo. Eu acho assim, no meu modo de ver, né, Rafael? Eu acho que, né, Rafael?
Eu acho que depende, assim, eu acho que é uma tentativa, né, Rafael? Eu acho que o que a gente percebe em relação ao comportamento das famílias é que não há dúvidas. Eu acho que antigamente, no tempo dos nossos tios, dos nossos Eles pais... não se preocupavam com isso. Exato. Não, havia uma deferência, havia um respeito. A gente falou junto, havia um respeito maior. Pela escolha. Pela instituição, escola. Tá. Né? Eu acho que hoje em dia os pais, eles têm banalizaram, eu acho que há um desrespeito maior à figura da escola, sem dúvidas, né? Sim. O pai, então, de fato, os pais, eles querem mandar na escola, aí sim, querem se intrometer. Então isso está acontecendo. Exatamente, porque, por exemplo, você vê um... isso que eles estão tentando. Eles estão tentando, exato. Esse é o ponto. Tá acontecendo. Esse é o ponto. Eu acho que esse é o ponto. E aí, quando ele chega lá batendo, olha, eu vi isso aqui, que imagem é essa nesse livro? O que acontece? Então, filho, essa é a questão. Quando eu sou diretor, eu pergunto, assim, delicadamente, eu falo, senhor, quando o senhor, por exemplo, quando chega num hospital e o senhor vê um neurologista lá abrindo um cérebro, o senhor critica ele? O senhor fala assim, pô, não é assim que pega o bisturi, não é assim que... Não é assim, quando o senhor vê um cardiologista, não, a coronária não é aqui. Então, o senhor questiona. Então, por que o senhor se sente no direito de questionar intelectualmente um professor? Então não é assim que funciona. Então, Rafael, eu acho que essa é a questão. Eu acho que o questionamento ele é sempre bem-vindo, né? A gente não pode se colocar num pedestal, claro, né? boa. Assim, de arrogância, de soberba. Sim. Mas o questionamento você tem que acolher, mas você tem que sempre ponderar, propor reflexão ao pai, se aquilo faz sentido, né? Porque muitas vezes as pessoas questionam os maiores absurdos e, entendeu? Não faz o menor sentido. Então isso depende, né? Ao ponto que você permite, né? O que você tolera, né? Vai também da robustez, da convicção do trabalho que a sua escola promove, né? Mas agora, entrando... Diga, Valim. Só para finalizar, eu acho que o importante são os combinados. Sim. Então, quando você contrata um serviço, o escopo do serviço, ou o combinado tem que estar muito claro. Então, quando a família vai lá procurar a sua escola, ele tem um momento comercial, um momento de venda, que fala, minha escola segue tal linha. Exato. Boa. Linha tradicional, uma linha mais... conservadora, progressista, seja o que for. A partir dali, as expectativas são alinhadas. E aí, se há uma cobrança, porque eu não estou cumprindo o que eu prometi, eu tenho que estar aberto. Eu tenho que estar aberto a conversar. É justo. Agora, se há uma cobrança em cima do que foi exatamente o que eu prometi, onde os especialistas estão do lado de cá, então, cara, a possibilidade de diálogo é reduzida. Claro. Entendeu? Olha, é só combinado é o não sai combinado, caro. exatamente, aí por aí que vai. Então, e assim, cara, no geral, as nossas escolas têm taxa de satisfação, de percepção de valor, de satisfação como todo, muito boa. E no geral? Os pais estão satisfeitos com as escolas que seus filhos estão? Tem alguma indicação disso? Eu acho que essa resposta vai variar muito, cara, mas eu acho que tem nichos que as pessoas acabam, infelizmente, indo muito em função do preço. Então, naturalmente, há uma rotatividade maior. Sim. Mas eu acho que a gente está consolidado como escolas que tem um projeto claro, um projeto pedagógico claro. Os são um pouco diferentes também, né, Rafael? A rede do Rafa, ela tem um ticket um pouco mais alto que a minha escola um ticket um pouco mais baixo, né? São propostas um pouquinho diferentes, assim, né? Mas, o que foi que o Rafa falou, de um modo geral, nossa satisfação é bem alta, né? Além de... Isso é ótimo. Exato, assim... Ele tá sendo humilde, acima de 90% no geral. Então, outro assunto aqui. Vamos falar um pouquinho sobre as escolas bilíngues. Hoje em dia tem um monte de escola bilíngue, trilíngue, né? E aí você vê uma tendência dos pais que vão ascendendo, né? Querer que seu filho estude numa escola bilíngue ou trilíngue, etc. Você vê, assim, muitas escolas, inclusive, tem uma escola agora da China, que está lá em Botafogo, os C-Levels, todos colocando os seus alunos, seus filhos nessas escolas, etc. Inclusive, achando que é um excelente networking, né? Eu tenho minhas ressalvas aí. Mas o que você acha dessas escolas bilíngues e trilíngues, etc? Você acha que é uma tendência ou você acha que é uma escolha de mercado? O que você acha, Valim? Eu acho que falar mandarim pode ser importante daqui para frente. Sim, tá? eu concordo, porque a gente não sabe quem vai ganhar essa disputa, né? Mas falando de empreendedorismo ainda um pouquinho, estou tentando sempre conectar isso, claro. É importante saber o que teu público quer, tá? Então, você precisa ter a vantagem competitiva de, se as famílias da região que você atende estão procurando, né, escolas que ofereçam formação multilíngues, né? Então, é importante se oferecer. Agora, os grandes congressos de educação, eles estão muito focados em ativos complementares, tá? E um deles são os programas bilíngue, porque o pessoal confunde escola bilíngue, que é a escola que tem aulas das matérias regulares em inglês. Isso. E os programas bilíngues, eles só têm mais imersão com o inglês. Então, a gente lá, quando estuda numa escola tradicional, eu estudei no Pedro II. Então, eu até tinha francês, não aprendi nada de francês, mas... Eu também tive francês, não aprendi nada também. Pois é. Eu tinha lá 2 tempos de inglês. Esses programas bilíngue, eles aumentam a interação com o inglês. Então, o que eu acho? É óbvio que é maravilhoso. Você consegue ofertar
E aí, muitos nichos diferentes, não só para a classe AAA, para os filhos dos C-Levels, você consegue ofertar para a maioria da população brasileira maior imersão com o inglês do que a nossa geração teve. Tá. Seguramente. O meu grupo de escolas atua na Zona Norte e todas as nossas escolas têm, desde a educação infantil até os 10 anos, que é o final do Fundamental Anos Iniciais, tem essa interação diária com o inglês. E isso é uma vantagem competitiva, não tenho a menor dúvida de que as famílias, quando procuram a gente, entendem que a gente está ofertando mais. Além do bilíngue, você falou especificamente do bilíngue, mas programa de socioemocional. Então, ir além do conteúdo e entender um pouco mais sobre as emoções das crianças. Que eu acho que também isso está muito em alta. Não tem como... Fundamental. Não tem como não falar. E por último, de soluções que a gente vê muito, são os programas makers também, que pensamento computacional, atividades de mão na massa. Então, empreendedorismo. Aí você junta esse pool, né, de possibilidades aí. E, cara, coloca a sua escola num patamar importante de formação integral que a gente falou lá um pouquinho mais cedo, entendeu? Sim, perfeito. Assim, se eu acho importante, eu acho muito importante, acho que... Gente, tocando aqui ao vivo pra você. Acho que faz todo sentido a escola estudar, entender se o público tem capacidade de pagar por esses diferenciais e ofertar isso pra comunidade que ela atende, sim. Acho bem... na minha escola, perfeito. Por exemplo... Gustavo. Na minha escola, por exemplo, assim, o socioemocional, sem dúvidas, é uma demanda muito forte, assim, social, né, Rafael? Eu acho que assim, a gente vive uma sociedade muito, hoje em dia que está muito doente. A gente vê as pessoas assim, com problemas de ansiedade, depressão. Acho que o Brasil está no top 3 de países mais doentes do mundo. Com certeza. Isso. Então, assim, a gente trazer isso para dentro da escola, a gente ensinar as crianças desde pequenininhas a lidar com as suas emoções, né? Isso é extracurricular que a gente chama, né? Não, é curricular. É curricular isso já? Já curricular. Beleza. Não, entendeu? Pela obrigação legal, tá? A gente coloca esse tempo extra, né? Não é obrigatório, mas a gente coloca dentro da grade. Entendi. Foi o que chamar de extracurricular, que não é obrigatório. Mas está na sua grade já. Isso. É como empreendedorismo, está entrando nas grades cada vez mais. Exato, educação financeira, exatamente. Educação financeira, empreendedorismo, mentalidade empreendedora. Está crescendo, a demanda por isso está crescendo. Então é exatamente isso. Assim, é fundamental, né? Hoje em dia era uma coisa que até bem pouco tempo já era novidade, era um plus, mas hoje em dia já é uma coisa assim, bem basilar, porque por conta disso. E também tem essa questão, esse estudo, né, que é bem embasado de que, né, a cada 10 pessoas contratadas por capacidades, por competências técnicas, 7 são demitidas por competências interpessoais, né? Aqui na empresa é assim. Então, demitido sempre por soft skill. Soft skill, ou seja, habilidades socioemocionais. Tchau. Perfeito. Então a gente agrega essas duas vertentes, né? Tanto a questão do lidar pessoal, enfim, saúde mental, né? Que eu quis dizer. Tanto a questão da saúde mental da pessoa, quanto a questão delas... de um bom desenvolvimento do mercado de trabalho. Então, a inteligência socioemocional é fundamental na escola. Já entra no currículo. Já entra no currículo, claro. mas na minha escola especificamente, né, eu vejo uma demanda... O Rafa também trabalha isso na escola dele, mas na minha escola eu vejo essa demanda muito, muito evidente do meu público, que é concurso. Né, assim, as minhas preparado para querem, cara, concurso militar, querem concurso militar até. E aí você já faz alguma coisa ali, voltar um pouco para isso. Isso, a gente tem uns produtinhos lá, a gente entrou agora no 5º ano, né, com um preparatóriozinho para concursos de 5º ano, para concurso de 9º ano, né, buscando as escolas públicas, assim, né, federais, estaduais. Então. Que isso ainda existe, né? Existe, que são excelentes. Exato. O Pedro II, você falou que foi aluno do Pedro II. Mudou um bocado. Mudou. Os pais estudaram Pedro II, era referência. Hoje em dia não é tanto mais, né? Eu achei um absurdo, assim. A minha escola, pra mim, é a melhor escola do mundo, tá? Minha escola sempre, o Colégio Euclides da Cunha. É tão boa quanto a minha. Tão boa quanto a minha. Isso. Gostei. São as duas melhores escolas do mundo. Perfeito. Mas eu achei bizarro quando um aluno saiu do Pedro II, que foi a escola que eu estudei, então tem um carinho absurdo, claro. e entendo que forma parte social absurdamente também, a parte técnica, e a pessoa abriu mão do Pedro II pra estudar no Euclides. Já aconteceu então, lá também. Porque antigamente você entrava no Pedro II, caraca, entrou, não sai nunca mais. Exato. Né? É como você abandonar uma UFRJ para estudar numa faculdade particular com não tanta relevância, entendeu? Isso. Não estou diminuindo a importância do Euclides, entendi. É só essa equação. Aí ainda sobre a parte de produtos, a escola, cara, é um lugar plural. Você vai ter criança que quer aprender a desenhar e você vai ter criança que aprende mais rápido do que a gente. Tá? Do que como a gente aprendeu. Sim, ok. Então você tem que ter espaços... Eu acho que eles estão aprendendo mais rápido hoje em dia. Com certeza. Com certeza. Você tem que ter espaços de olhar individual para fomentar todas as possibilidades. O cara que quer fazer arte, desenho, música... Tem que ter o espaço dele ali. Tem que ter o espaço dele. E o cara que quer porrada, que é conteúdo, ele tem que ter também. Boa. Senão a gente deixa de desenvolver a potencialidade de cada um. Excelente. A questão é a escola conseguir ter, porque isso é caro. Você ter olhar individual... Com a IA, talvez...
Pode ser mais fácil, né? Sim, sim. É isso? Desenvolver programas para isso. Propostas, né? Individualizadas em função do input que a criança traz. Perfeito, Sem dúvida, eu acho que pode desenvolver isso. Agora, quanto mais a escola conseguir ter um olhar plural, lá nas nossas escolas e no Santa Clara também, a gente costuma falar que existe a idade mais lúdica, né? Do aprendizado da educação infantil, passa para o Fundamental 1, anos iniciais, começando a formar bases. Fundamental 2 entra mais uma esfera de conteúdo e tomada de decisão da vida. E no médio, a gente coloca uma proposta colocadora conteudista, que é quem quer vestibular, e uma outra proposta mais soft, que é, o cara que vai... Quer empreender, por exemplo. Claro. Empreender, as habilidades de oratória. Acho que tem que ter tudo também. Acho que tem que ter tudo. É isso, as habilidades de oratória. A questão de ter tudo só é complexa porque o Brasil, a culminância do ensino médio é conteudista pra caceta. Sim. Então você não consegue ter a formação de uma oratória, de uma desenvoltura do empreendedorismo, do pensamento crítico, se você não tiver base, se você tiver que estar focado. O cara que quer medicina, 12 horas por dia estudando que nem um maluco aquela coisa específica. É isso. E ele vira um especialista num mundo que não sei se é tão interessante Hoje mais que ser especialista. É bom né? ser generalista. É bom Não, ser pelo menos no mundo do empreendedorismo aqui. Sem dúvida. sim, Eu sim. tô totalmente de acordo. Então, eu vou passar um pouquinho, a gente vai ter que terminar já. Estamos chegando no nosso tempo aqui. Vai ter mais, tá? Eu adorei falar sobre educação. Vou chamar ainda o Guga Pereira, vou te chamar, Rafael Valim, pra gente bater mais papo sobre, aprofundar mais. Show. Mas acho que hoje a gente tá dando pelo menos uma pincelada sobre algumas coisas, né? Eu tô feliz que eu tô fingindo que eu não conheço nada aqui, né? Eu vi o Clube Nascer, eu tô gostando dessa persona que não... Fizemos um excelente programa de rádio, que era o Bomba Tônica, verdade, né? Verdade. Fomos âncoras, inclusive. Nós dois fomos âncoras. É verdade, tô na minha persona de diretor de escola. Né? Eu não tô conseguindo concorrer com as vozes de locutores. É verdade. Porque eu acho o seguinte, vamos lá. Eu não quero politizar em nenhum momento essa discussão. Quero só falar de conceito, tá? Uma coisa um pouco conceitual. Você vê uma divisão muito grande na sociedade brasileira, começando pela educação. Né? Eu acho que realmente, assim, eu tenho visto no empreendedorismo, eu tenho dado muitos programas de empreendedorismo, aulas de empreendedorismo. Muitas coisas a gente vê o seguinte, alimentação na infância e na gestação da mãe, que a pessoa não consegue ter uma rapidez cognitiva, vamos dizer assim, para acompanhar algumas coisas. Isso a gente vê que realmente, especialistas dizem que é uma questão de alimentação, mas a gente também vê uma divisão grande das escolas públicas das escolas privadas. Sim. Muitos lugares do mundo, o governo paga a mensalidade dos alunos para eles estudarem nas... Voucher, né? Voucher, para estudarem nas privadas. E muitas vezes os alunos também que têm dinheiro estudam nas públicas. Sim. Esse seria, na minha opinião, o ideal, o melhor dos mundos, porque a gente vai conseguir conviver junto ali, os valores serão os mesmos e a sociedade caminha melhor, na verdade, né? Sim. Eu acredito na minha questão utópica aqui. E hoje isso está muito separado. Existe alguma forma ou tem algum plano de alguém, de algum governo, de alguma coisa, de se fazer isso no Brasil, de se dar esse... Já existe esse voucher para creche, que eu sei. E o Brasil já teve isso, tá? Na década de 90. Já teve isso na década de 90. O governo não tinha capacidade de atendimento. Que era o Fernando Henrique ali, com a Ruth Cardoso, não é isso? Até antes. Antes. Tá. O governo não tinha capacidade de atendimento de toda a população e, como está na Constituição, todo mundo tem direito à escola. Isso. Então, o governo dava esses vouchers e as escolas... A nossa escola, por exemplo, abrigava muitas crianças de comunidade. Nossa escola também teve. Do antigo programa da FEEM. Né? Minha avó se orgulha, minha avó tem memória disso, até hoje fala, né? É da FEEM, o colégio chegou a ter 1.400 alunos, turno da noite e tal. Para quem não é do mercado de educação, eu estou puxando algumas coisas aqui que a gente não entende e não sabe muito bem. Óbvio que pessoas que trabalham no mercado de educação já sabem bem. Explica pra gente um pouquinho. Isso é da década de 90, eu tinha 3 anos, então... Eu nem era nasci em 92. Nossa senhora, novo pra caramba. Posso ter alguma dificuldade aqui. Mas, cara, como tudo, infelizmente, que existe uma parceria público-privada, pelo menos o que eu estudei um pouco sobre isso, as fraudes aconteciam de montão. Verdade. Então, não era questão de valor pequeno para as escolas? As escolas colocavam... eu não lembro dessa narrativa de valores pequenos, tá? Tudo bem. Eu lembro da questão de que as escolas colocavam pessoas que existiam, que não existiam, para poder ir recebendo... Exatamente. Como 1 milhão de coisas que hoje são assim. Sabe. E, em paralelo, o Brasil, no começo da década de 90 também, fez mais escolas, conseguiu aumentar sua capacidade de atendimento. E apesar da qualidade da escola pública ser muito discutível, a escola pública hoje atende, se eu não me engano, 87% da população do Brasil e só 13% da privada. Tem que ver se é mais ou menos isso. Mas 80-20 mais ou menos. Disso. Tá. Mas a escola pública, apesar de não ter a qualidade que a gente espera, ela conseguiu ter capilaridade. Então, tem escola pública, tem 98% das crianças estão nas escolas. Então, perdeu o sentido pagar esse voucher, né? Aí eu estudo, a brincadeira aqui, a conversa aqui é sobre eficiência.
O que é mais eficiente de fazer? É, de fato, a escola assumir isso, ter alguém ali, ter um braço disso, o público, o governo, o setor público, ou as escolas, que são especialistas, privadas, e eu acredito muito nisso, tá? Sim. A escola privada sabe o que está fazendo. Se tiver um controle de fraude, por exemplo, óbvio que seria maravilhoso para a população toda e com a verdadeira equidade, né? As oportunidades iguais para todo mundo. Porque você vê, assim, as pessoas morando no mesmo bairro, numa distância social gigantesca, de pensamento, de valores, de educação. Sim. Né? Então, assim, se estivesse no mesmo escola, você conseguiria, né, fazer um... eu tô sendo muito tópico, Gustavo. O que você acha? Reduziria a distância. Eu acho assim. Não reduz distância? Na educação não é base de tudo, a minha opinião. Não, sem dúvida. Tô falando com vocês têm certeza absoluta disso. Sem dúvida. Mas pra mim é isso. Eu acho assim, eu acho que esse assunto, eu concordo muito com a política de voucher, eu acho que faz todo sentido, mas esse assunto eu acho que ele passa, de novo, né, vou assim, voltar a revolver essa palavra de novo, que é a ética. Essa discussão ela passa por um debate mais profundo. Porque, por exemplo, a minha escola ela fica próxima de um complexo de escolas públicas, né? Ali tem 5 escolas públicas. Vamos no final da rua ali tem uma já. Isso, descendo à direita, você já foi lá, né? Já. Descendo ao final da rua à direita tem uma escola pública e à esquerda tem 4. E, cara, é incrível, porque eu vejo parar nas escolas públicas, os carros são melhores que o meu. São melhores que o meu. Entendi. Assim, pais, assim, com carros, assim, cara, Nissan Kicks, Jeep, Renegade. Sim. E deixa a criança na escola pública. Então, assim, qual é a mensagem? Exato. Desculpa te interromper, perdão. Qual é a mensagem que isso passa quando um pai opta por ter um patrimônio, por pegar, por exemplo, o filho colocar numa escola pública e ter um carrão, ter um carro Renegade, os valores, exatamente. Os então, assim, ficam totalmente invertidos. A gente tem que refletir sobre isso, né? Acerca dessa opção das famílias, em você investir num patrimônio pessoal, né? Ter um carro do ano, ter um Renegade, ter um Nissan Kicks, e não investir na educação da criança. A gente tem que refletir muito sobre isso. Eu não sei se há uma percepção da família que o estudo que é oferecido pelo ensino público ali é suficiente, tá? E no geral, não estou também demonizando aqui o ensino público, tá? Existem também não. exemplos de excelência. O governo de São Paulo está fazendo algumas coisas legais, o PAS faz algumas coisas legais aqui no município do Rio. Agora, não é regra, tá? É exceção. É exceção. E quando São você escolas tem... de referência, aquilo ali. Não, eu nem acho que seja questão de ser exceção, Rafael. Eu acho que a questão é a seguinte, não tenhamos dúvidas que a curva ascendente de qualidade do ensino público, ela se dá, na minha opinião, única e exclusivamente pela entrega dos profissionais. Né, que estão lá, dos professores. Não é institucional. Não é institucional, absolutamente não é institucional. Assim, no a modo gestão não está segurando isso. Quem está segurando é o professor. Quando você fala assim que o Eduardo Paes faz umas coisas legais, né, pode até fazer, né, o administrador público lá de São Paulo pode até fazer, assim... eu acho que isso aí sim, é uma coisa assim que eu acho que não vou dizer mínima, mas eu acho que ela é menor do que a entrega dos profissionais que estão na ponta. Assim, dos professores, dos diretores, né? Que ainda ganham mal, né? Assim, bem questionável, né? Assim, a remuneração deles, né? É bem menos do que eles mereciam, sem sombra de dúvidas, né? Então, assim, graças a essas pessoas, a esses profissionais que são muito qualificados. Claro, né? Claro. E porque, assim, Rafael, se a gente for avaliar, falta muito recurso, né? Falta tecnologia. É isso que eu tô falando. Acho que entrando agora no início da nossa conversa, né? A IA eu acho que vai transformar isso tudo. Não, sem dúvidas. Eu acho que essa é a questão. Vai melhorar a qualidade de vida do professor, vai poder não vai precisar mais ficar inventando loucuras com a prova, vai pedir ali uma... Facilitar a vida. Vai corrigir mais fácil, vai ser uma coisa muito melhor. Por conta disso, assim, só para concluir o raciocínio, essa é a questão. Né? Quando a gente pega e compara o público e o privado, eu acho que a única coisa que eu acho que o público tem é o engajamento, é a entrega do professor e da galera de gestão. Né? Porque se você olhar, essa galera está muito cansada, essa galera está muito extenuada, está exausta. Assim, professor, acho que depois de policial é a carreira que mais tem suicídio, que mais tem... Está de frente ali, e aí o aluno também vem e enfrenta, a sociedade, filho de bandido. A geração que a gente está lidando, infantil, né, tá adolescente, muito complicada. Uma geração como muito complicada. Tá a geração, para finalizar, como é que tá a geração alfa? Tá gostando? Tá melhor que a Z? Não. É mesmo, é? Não. Tá pior que a Z? Eu acho que as pessoas estão percebendo, a sociedade está percebendo que precisa ter um choque de realidade, tá? Comportamental. Então, eu não diria que está melhor que a Z e não digo que a beta que está vindo aí vai estar melhor do que a alfa também não, tá? Então, caceta, meu Deus. Vale essa reflexão, as escolas se posicionando, as famílias se posicionando, a transferência de responsabilidade de educação ela foi muito crítica. Então, você achar que manda teu filho para a escola... Houve muito isso, né? Muito. Nossa, o colégio vai educar. E eu acho que a sociedade... Você acha que não tem que ser assim? Não, e com a sociedade do jeito que tá, as famílias tendo que trabalhar, correr atrás e ficar fora
quando você tá perto do seu filho, não sei se você tem filho, Tem. você não quer dizer não, né? Muita gente não quer dizer não. Então você evita a frustração e você gera um cidadão ali. Ela vai ter uma frustração. Pois é, tem que ter a vida, cara. Claro. A gente falou lá mais cedo de socioemocional, e socioemocional não é você tirar a pressão da vida. A vida tem pressão. É você ensinar a como lidar com a pressão. Claro, é isso aí. Então, acho que... A vida tem mais pressão, vamos falar mal um pouquinho da gente também. Os millennials tiveram muita baixa resistência à frustração. Muito. Por isso que a nossa geração tem muita ansiedade, depressão, muita etc. E a gente não aprendeu socioemocional na escola. Exatamente. Exato. Aí veio a Z... não querer ser ansioso, nem deprimido, nem olho tremendo, né? Olho tem aquele negócio que treme aqui, né? A pálpebra, né? A pálpebra tremendo embaixo. Bastante eu também sempre tive. E assim, não quero ser que nem esses doidos. Exato. Aí deu uma extrapolada. Aí vem a Alfa agora, bom, vamos ver o que vai acontecer. Senhores, foi um prazer inenarrável ter vocês aqui. Vamos abrir aí, Ítalo, vamos abrir uma sessão educação pra gente falar sobre educação. A gente fala muito de educação empreendedora, mas a gente tá entrando agora na mais básica. Mais básica. E como é que tá? Como é que tá, Ponzi, aqui o ramo da educação do Clube Empreendedor? Cara, tá muito bacana. A gente tem feito muitos projetos para grandes empresas, inclusive, para educação empreendedora em comunidades, inclusive. Um impacto social muito bacana e econômico também, que a gente consegue chegar. Tem tido muito workshop, muita coisa aqui no clube. Tá muito legal. Ele vai educação empreendedora para as escolas também. É isso. Vamos falar sobre isso, inclusive. A gente sai aqui, desliga o microfone e vamos bater um papo sobre isso também. Depois a gente abre e conversa de novo. Cara, prazerzaço aqui. Prazer também. Foi muito grande. Foi muito bom, né, Ítalo? O Ítalo é meu termômetro, né? Ele ouve todos os podcasts do clube, então ele fala, ó, essa foi boa. Essa foi mais ou menos. Legal. E ele já tá ali falando, realmente foi muito bom. Legal. Ele é meu villain. Você nem sabe o que é villain, né? Do Jô, pô. É claro, Ou então pode ser o Vini também das carrapetas, né? Exatamente. Esse também Senhores, legal. Muito obrigado, Rafael Valim, da Escola Euclides da Cunha, Guga Pereira, do Santa Clara. Bom tá de volta. Muito bom receber vocês aqui. Voltaremos em breve com mais educação para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Gostou? Curte. Manda para aquele seu amigo que quer trabalhar com educação. Manda para aquele seu amigo que é dono de escola, para ele entender aí como é que tá esse papo. Manda para o seu amigo e amiga que é professora. Ou seja, vamos botar esse assunto no hype. Um abraço grande, pessoal. Valeu. Abraço grande. Tchau, tchau. Valeu.